Olá! Nessa aula, nós vamos falar sobre a racionalização de denominadores. O que significa racionalizar um denominador? Significa tornar racional. E de onde vem essa situação? Muitas vezes, quando nós fazemos cálculos com radicais, nós encontramos como resultados algumas frações que têm raízes no denominador. Esses resultados, eles não podem ficar assim. Então, são nessas situações que nós vamos utilizar a racionalização. Para a gente racionalizar, a gente precisa observar que tipo de radical a gente tem, porque para cada tipo de radical nós vamos ter uma situação diferente. Então, é isso que nós vamos tratar nessa aula objetivamente. Vamos lá? Então, racionalização de denominadores. A racionalização de denominadores ela vai ser um procedimento que tem o objetivo de transformar uma fração com denominador irracional em uma fração com denominador racional, como nós já falamos. E quando que nós vamos utilizar essa técnica? Nós vamos utilizar essa técnica porque o resultado da divisão por um número irracional, ele apresenta um valor sem muita precisão. Nós já vimos que número irracional é aquele número que ele tem infinitas casas decimais, né? E não é uma dízima periódica. Então, esse tipo de resultado é um resultado que não vai nos interessar quando a gente tem uma situação de radiciação. E quando nós multiplicamos o numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número, a gente sabe que a gente encontra uma fração equivalente. É o conceito de equivalência que a gente já utiliza nas nossas frações. Se eu tiver uma fração e eu multiplicar o numerador e o denominador dela por um mesmo número, eu não vou alterar o valor dessa fração. Então, sendo assim, a racionalização ela vai consistir em multiplicar o numerador e o denominador da fração por um mesmo número. E esse número que nós vamos multiplicar, ele vai ser chamado de fator racionalizante. É aquele fator que vai fazer com que a nossa fração se transforme numa fração racional. Então, o que é esse fator racionalizante? Ele vai ser aquele número que nós vamos multiplicar pelo número irracional e dará como resultado um número racional, ou seja, um número sem a raiz. Então, nós temos alguns casos de racionalização. Então, os principais casos de racionalização vão ser, nós vamos ter um primeiro caso, né? Então, é um caso muito utilizado e é um caso simples, onde esse denominador é um radical com índice 2. O que é um radical com índice 2? É uma raiz quadrada. Então, toda vez que nós tivermos um radical no denominador que for uma raiz quadrada qualquer, ela vai ser o fator racionalizante. E por que ela vai ser o fator racionalizante? Porque como ela é uma raiz quadrada, se eu multiplicar por ela mesma, vai aparecer um expoente 2 que vai fazer com que essa raiz seja cancelada, que é o nosso objetivo, certo? Então, dessa forma, a gente consegue eliminar a raiz. Nós vamos ver aqui um exemplo dessa situação. Digamos que a gente tenha encontrado como resultado 1 sobre raiz quadrada de 2. Esse é o resultado de um cálculo que a gente fez. E nós queremos racionalizar esse resultado, 1 sobre raiz de 2. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos buscar o fator racionalizante. A gente vai observar esse denominador e vai ver que ele é uma raiz quadrada. Sendo uma raiz quadrada, como esse caso nós já falamos, esse fator racionalizante vai ser a própria raiz quadrada. Então, veja, se eu vou multiplicar o numerador e o denominador por esse fator racionalizante. E por que multiplicando aqui eu não vou alterar nada? A gente sabe, olha, raiz de 2 é igual a raiz de 2. São dois números iguais. Se eu dividir um pelo outro, vai dar 1. Multiplicar essa fração por 1, eu não vou estar alterando o resultado. Então, esse é também o objetivo da racionalização. É retirar esse denominador, mas sem alterar o resultado. Então, a gente vai fazer a multiplicação do 1 pelo raiz de 2, que vai dar raiz quadrada de 2, e do raiz de 2 pelo raiz de 2. Então, olha, como é que a gente faz essa multiplicação? 2 vezes 2, 4. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Ou então colocar 2 vezes 2 vai dar 2 ao quadrado. Corto o expoente com o índice, fiz a simplificação. Então, eu vou ter como fator já racionalizado, né, como resultado, raiz quadrada de 2 sobre 2. Observe que eu não tenho mais agora
o radical no denominador. Esse é o nosso objetivo. Outro caso, nós temos 2 sobre raiz quadrada de 10. É uma resposta onde a gente tem uma raiz no denominador, certo? Essa raiz é uma raiz quadrada. Então, como nós falamos, se é uma raiz quadrada no denominador, o fator racionalizante vai ser ela mesma. Observe que nós vamos multiplicar raiz de 10 e raiz de 10. Então, eu vou fazer 2 vezes a raiz de 10, que vai ficar 2 raiz de 10, e vou fazer raiz de 10 vezes raiz de 10. 10 vezes 10 é quanto? 100. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Já fizemos o cálculo aqui. Então, a gente chegou nesse resultado. 2 raiz de 10 sobre 10. Como aqui é uma multiplicação e o 2 e o 10 são 2 fatores que podem ser simplificados, divididos por 2, então a gente vai dividir. O 2 dividido por 2 vai dar 1, que eu não escrevo aqui, repito, a raiz de 10. E o 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, a nossa resposta final vai ser raiz quadrada de 10 sobre 5. Vamos ter um segundo caso. Nesse segundo caso, a gente vai ter 2 situações. O radical que vai estar no denominador, ele não é uma raiz quadrada, ou ele é uma soma ou diferença de 2 termos. Então, vamos ver isso em exemplos daqui a pouco. Então, nesse caso, vai ser necessário multiplicar o numerador e o denominador da fração por esse fator racionalizante conveniente. Não é igual ao primeiro caso, que é simplesmente multiplicar pela própria raiz quadrada, né? O nosso objetivo é eliminar o radical, então a gente tem que observar como a gente vai poder fazer essa situação. Então, vamos analisar os exemplos daqui a pouco. Então, os principais fatores racionalizantes que vão aparecer são como? O que nós acabamos de falar? Não é uma raiz quadrada, né? E aqui tem um expoente, que é m, então eu tenho uma raiz enésima de a elevado a m. Aqui eu tenho uma soma e uma diferença de 2 radicais. E aqui eu tenho uma diferença ou uma soma de um radical e um outro número. Para cada situação, é uma situação diferente. Essas 3 situações aqui, embora o cálculo seja um pouquinho mais complexo, elas são fáceis da gente perceber. Por quê? Quando eu tenho uma soma ou diferença, certo? Nós vamos usar o conjugado. O que é usar o conjugado? É a mesma sentença com o sinal trocado. Nós vamos inverter o sinal. Então, raiz de A menos a raiz de B, ele é o fator racionalizante dessa sentença. Então, veja o que mudou aqui. Somente o mais. A sentença estava somando, o fator racionalizante vai ser a subtração. Aqui também estava subtraindo, o fator racionalizante é a soma. Aqui é uma subtração, o fator racionalizante é a soma. Se fosse uma soma aqui, seria uma subtração. Vamos nos deter nesse primeiro caso aqui. Como é que a gente observa essa situação? Aqui, o índice não é 2, não é uma raiz quadrada. Então, para eu poder cancelar uma raiz cúbica, uma raiz quarta, uma raiz quinta, é necessário que aqui seja um expoente igual a esse índice. Então, para a gente chegar nesse expoente igual a esse índice, o que nós vamos fazer? Digamos que aqui seja um expoente 1. Aqui é o expoente 3. Para eu achar o fator racionalizante, eu vou pegar o 3 e subtrair 1. Quanto que falta em 1 para se transformar em 3? Falta 2. Então, eu pego o 3, que aqui no caso é o n, subtraio esse expoente, que aqui a gente nomeou como sendo o número 1, e aí seria o 2. Então, o fator racionalizante vai ser o próprio radical, porém, vai mudar o expoente. Eu vou pegar o índice e vou subtrair o expoente que está aqui dentro do radicando. Vamos ver isso em exemplos. Então, observe aqui, ó, aqui é aquele caso que nós acabamos de falar. Aqui nós temos uma raiz quinta de 3 elevado ao quadrado. Como é que eu vou encontrar o fator racionalizante? Se eu multiplicasse por ele mesmo, ó, vamos fazer um teste aqui. Ó, se eu multiplicasse o raiz quinta de 3 ao quadrado por ele mesmo, o que daria aqui? Ó? 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, 3 elevado à quarta. O expoente 4 não daria para cancelar com 5, então não daria para eliminar o radical. Mas quando a gente encontra o fator racionalizante, como nós falamos anteriormente, o que a gente faz? Quanto que falta no 2 para completar 5? Falta 3. Então eu pego 5 menos 2 dá 3. Então esse vai ser o meu fator racionalizante. Então eu vou repetir a minha sentença, né? Eu vou repetir a sentença que estava aqui, e agora o meu fator racionalizante vai estar aqui, ó, no numerador e no denominador. Então, olha, quando eu multiplico 1 por raiz quinta de 3 ao cubo, fica raiz quinta de 3 ao cubo.
Quando eu multiplico raiz quinta de 3 ao quadrado por raiz quinta de 3 ao cubo, ó, 2 mais 3 dá 5. Então, conserva a base, soma os expoentes. Então, ficou raiz quinta de 3 elevado à quinta. Nesse caso, eu vou conseguir eliminar o denominador. Então, eu cancelo esse... vou conseguir eliminar o radical, desculpa. Eu cancelo esse índice com esse expoente, e aí eu vou ter o 3 aqui. E aqui, como não dá para fazer cancelamento, porque não tem nenhum fator aqui acompanhando o radical, não posso cancelar esse 3 com esse. Só poderia cancelar se tivesse um 3 multiplicando aqui fora, ou algum número que pudesse haver uma simplificação com o número 3 aqui, ok? Agora aqui é aquela outra situação, olha só, vejam que a minha resposta é essa, 1 sobre raiz de 3 mais 2. Eu preciso racionalizar essa fração. Eu vou multiplicar essa fração por quem? Como aqui é uma soma, o fator racionalizante vai ser quem? Vai ser uma subtração. Então, eu vou fazer 1 vezes raiz de 3 menos 2 e o raiz de 3 mais 2 eu vou também multiplicar pelo raiz de 3 menos 2. Então, como é que a gente vai resolver essa situação? Olha só, multiplicando aqui por 1, repete a sentença, certo? Eu fiz aqui embaixo ó, um produto notável. O que é esse produto notável aqui? É aquele que nós estudamos no 8º ano, produto da soma pela diferença. Como é que a gente resolve um produto da soma pela diferença? Nós vamos fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Quem é o primeiro? O raiz de 3, que está aqui, elevado ao quadrado. Quem é o segundo? O 2, que está aqui, elevado ao quadrado. E aqui menos. Então, agora eu posso simplificar esse 2 com o índice, né? Ele viria aqui para dentro e de qualquer forma eu iria fazer a simplificação. Fica o número 3. E aqui eu vou ter o 2 elevado ao quadrado, que dá 4. Então, mais 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, é o que está escrito aqui, ó, certo? Então, nós vamos ter o quê? Mais 3 menos 4 daria menos 1 aqui no denominador. Mas o que acontece aqui? Eu não vou deixar menos 1 no denominador, eu só vou usar o sinal negativo dele. Então, ó, aqui vejam que aqui está positivo. Por que ficou negativo? Porque esse sinal negativo aqui com esse positivo fez com que ficasse negativo. E é um negativo da expressão toda. Aqui eu poderia deixar assim, menos raiz de 3 menos 2 com parêntese. E se eu eliminar o parêntese aqui, eu vou deixar menos raiz de 3 mais 2. Bom, chegamos aos exercícios. Eu gostaria que vocês lessem lá na página 52 a 55, que vai estar explicando também no livro de vocês com anotações sobre esses casos de racionalização que nós falamos. Vocês vão copiar e resolver no caderno de vocês a página 53, 1, 2, 5 e 6, somente esses, e na página 55, do número 1 ao número 4. Além disso, eu vou disponibilizar no grupo de vocês também esses links desses 2 vídeos, um da professora Ângela, outro do Ferreto, que vai estar tratando desse caso de racionalização também e que vai ajudar vocês a entender também, né, a melhorar o entendimento sobre o conteúdo. Chegamos ao final da nossa aula, né? Esses casos de racionalização, aliás, são casos que vão nos ajudar, que podem aparecer em situações concretas de atividade, então a gente precisa conhecer esses casos. Espero que a aula tenha sido produtiva, façam os exercícios, mandem as dúvidas, ajudem os colegas que vocês tiverem condições de ajudar e um forte abraço.